Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje é dia de casa cheia, dia que eu gosto, quando tá o sofá cheio, com visita. Ai, que delícia! E para apresentar essa pessoa queridíssima que veio encher a nossa casa hoje, eu queria usar uma frase dela mesma, que eu achei no meio dos escritos e dos posts que ela tem, muito legais. E ela fala o seguinte: as pessoas não mudam, elas se reconectam com quem verdadeiramente são e brilham. E eu achei, assim, muito, não só lindo, como conversou demais com o nosso propósito aqui também, né? De reconectar, de voltar à nossa essência para a gente poder conectar com o que verdadeiramente importa e com as coisas do mundo que nos movem, né? E então, bem-vinda, Paula Mazzola, ao nosso sofazinho. E se apresente, fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço de estar nesse sofazinho delicioso aí, com essa presença maravilhosa que é você, Mari. E, bom, essa frase aí aconteceu num evento em que eu estive e tinha um lugar nesse evento em que você podia escrever uma frase e tirar uma foto. Então, foi em 2015 e aí eu escrevi isso e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Eu sou Paula Mazzola, né? Eu tenho uma empresa dedicada a iniciativas socioambientais. E sou pedagoga e trabalho com essa questão da criança e da natureza, dessa reflexão nossa com a natureza. E busco, através dos meus escritos, que sou escritora também, tenho 4 livros publicados, busco trazer essa mensagem aí de que a natureza de fora é a mesma da natureza de dentro e como que a gente pode estar se conectando com a gente mesmo, né? E quando eu escrevi essa frase, eu não quis dizer que é para a gente ser a melhor versão da gente mesma, aquelas coisas que às vezes a gente pode entrar num viés aí e ir para um lado diferente, né? Mas sim a gente se reconectar com a nossa fonte criativa, que é a nossa criança, o que está dentro da gente, aquela sementinha que é plantada e que está dentro, que todo mundo tem, a potência que todo mundo é, mas nessa reconexão ali, que quando a gente encontra essa criança, esse lugar aí de criação, a gente brilha, né? Porque isso transcende e aí mostra para todo mundo essa potência e essa luz que todos nós somos. Nossa, Paula, que demais, assim, essa parte que você trouxe de não é ser melhor do que a gente mesmo e daí a gente entra até numa grande armadilha, né? E nada é suficiente, se chegar lá nunca chega também, né? É uma coisa muito efêmera e muito distante do que realmente a gente está procurando, né? Que é a gente mesmo, né? Então, faz muito sentido essa sua conexão com o que é verdadeiramente se reconectar e trazer uma versão melhor de si. É porque né? a gente está sempre buscando fora, né? Então a natureza está fora, a gente estuda sobre a natureza, né? E não com a natureza, né? Então tudo a gente vê, né? As aparências ou as crenças ou tudo acontece quando a gente está sempre buscando de fora ou olhando ali, principalmente quando a gente está aí nas redes sociais e coisas que a gente se desconecta, né? Em vez de estar conectando, usar as redes sociais para a gente se conectar com o outro, a gente acaba desconectando do outro e de nós mesmas, né? Então isso acontece também na natureza, então por isso que distancia isso. E acho que eu vou acabar sendo redundante, mas não posso deixar de perguntar. Que mundos você quer construir, Paula Mazzola? Olha, eu quero construir um mundo cheio de piqueniques e com muita harmonia. Piquenique no sentido de que a gente
é universal, é leve, é gostoso, a gente se nutre não só de alimentos, mas nutre de sentimentos, de valores, de amizades. A gente compartilha o que cada um tem e todo mundo ali tem alguma coisa para estar compartilhando, mesmo que seja a cerejinha do bolo. É isso. É essa a ideia. Então é um mundo cheio de harmonia e eu acho que essa metáfora aí do piquenique traz isso muito claro. E Paula, você trouxe a ideia da reconexão através da criança, né? Desse processo de voltar para dentro para a gente poder explorar o melhor da gente nesse reencontro com a nossa criança. Como é que funciona isso? Explica pra gente esse processo. Então, eu sou pedagoga, né? Como eu falei, sou ligada à primeira infância. E uma coisa muito interessante é que a palavra infância, etimologicamente falando, representa aquele que não tem voz, né? Então, como que a gente vai trazer essa história da gente se reconectar com a nossa infância se ali a gente não tinha voz, né? A palavra carrega muito significado. E, ao contrário, a criança remete ao criar, né? A nossa fonte criativa. Então, quando eu trago essa questão da criança interior, eu não busco um adulto infantilizado, né? De trazer isso. Mas sim que esse adulto reconecte com a criação, a criatividade que ele tem interna, que ele se reconecte com a beleza que tem, por exemplo, de se encantar com a natureza, de se encantar com as brincadeiras, se voltar a esse encantamento que aproxima a gente da nossa própria natureza. Então, com isso, eu acredito que as experiências na própria natureza fazem esse papel maravilhosamente bem. Na natureza, a gente trabalha assuntos como diversidade, que está tão em pauta hoje em dia, né? E quando a gente olha as plantas, elas convivem em harmonia, sendo algumas iguaizinhas, outras diferentes, cada uma tem a sua função. Então, a gente vai aprendendo o que está acontecendo só nessa observação, nessa escuta, nessa presença, né? Com isso, eu criei algumas metodologias para que acessassem essa criança, que pudesse trazer isso de uma forma não infantil, como eu disse, mas para o adulto ele se reconectar com ele mesmo, ali dentro, né? Na essência principal dele ali. Uhum. Você trouxe vários componentes, né, Paula? Assim, quando a gente estava falando lá na sua apresentação da rede social e tudo, acho que a gente vai, ao longo do tempo, para se encaixar, para ter aprovação, né? Enfim, para ser amado. Eu não sei, eu não sou psicóloga, pedagoga, enfim, arrisco dizer atrevidamente que a gente continua com essa criança calada. Eu adorei essa definição e eu nunca tinha escutado dessa forma. Mentira, eu tinha escutado você falando uma vez, mas agora me conectou com o que a gente está conversando, né? De outro lugar. A gente acaba, essa voz interna que antes, talvez calada por falta de capacidade de expressão, ela volta, ela segue ao longo da vida para atender a expectativas externas e não internas. Então, ela segue sem se expressar. Não sei se faz sentido isso que eu estou trazendo, porque eu não tenho experiência nisso, mas estou ouvindo aqui o que você está trazendo. E dentro do nosso processo, né, de adultizar e de cumprir tarefas e ser alguém, né, e chegar lá, e se mostrar na rede social na forma mais aceitável e vitoriosa e maravilhosa possível, né? A gente deveria se encaixar. Eu acho que essa criança continua calada para sempre. Essa é a sensação que eu tenho te ouvindo. É isso, porque a gente ainda está buscando lá fora, né? Porque é muito difícil a gente voltar para dentro, né? Tem que lidar com muitas coisas. Por isso que quando a gente traz essas experiências na natureza, a ideia é que traga de uma forma leve, né? Uma forma muito lúdica, porque quando você e naturalmente as coisas é como um passe de mágica, né? Você fala, nossa, que delícia estar aqui, que experiência incrível, né?
A gente se desarma na natureza, né? Inevitável, né? É natural, né? E o fato da gente querer se encaixar, né? Eu vivi muito isso, né? Um dos meus livros, o primeiro livro que eu escrevi, ele justamente traz esse nome na capa, né? Até que enfim, o despertar de uma caixa cor-de-rosa, né? E a história ali é de uma menina de 7 anos que está se descobrindo e ela se transforma num personagem, mas a ideia é de trazer ali a nossa voz interior, a nossa luz interior, através dos insetos que estão presentes na história. São aspectos nossos que estão presentes no outro também, que no caso do livro, eles são pessoas, são personagens que ajudam ela na transformação, mas o fato dela querer sair dessa caixa cor-de-rosa que ela vivia, simbolicamente é isso, né? A gente vive num mundo, às vezes, tão fantasioso e a gente cai numa realidade, depois a realidade é tão diferente daquilo que a gente imaginava, que a gente tem que voltar, de certa forma, para a gente se sentir livre também e voltar nessa questão da fantasia, de voltar nessa parte de alegria que a gente vivia no mundo ideal, porque a criança até os 7 anos, a gente precisa entregar para elas esse mundo ideal, né? Elas têm que entender que o mundo é bom, né? E para isso a gente tem que trazer experiências para os nossos filhos, para as crianças que a gente está atendendo, de que o mundo é bom. E depois desse período, normalmente, vai entrar na realidade de qualquer forma, né? Mas esse resgate ali depois, em algumas formações que eu faço, eu trago uma meditação que volta realmente a sua criança interior. E eu tive experiências que foram muito interessantes, né? Na primeira vez que eu fiz essa meditação, eu voltei à infância dessas pessoas. E foi uma catástrofe, porque tiveram muitas pessoas. Porque tem pessoas que tiveram uma infância alegre, adequada e tudo demais, né? E outras, a maioria, tem assuntos ligados a essa infância. Muitos traumas, né, nesse período. Então eu falei, nossa, eu preciso mudar isso, né? E aí que foi que eu fui pesquisar essa questão da palavra, do poder dessa palavra, e trouxe, né, a mesma meditação com elas voltando para a criança, né? Mostrando que ali tem um lado ali que foi muito alegre, e é esse lugar que eu estou buscando, né? E aí voltou, era outra coisa, os relatos mudaram totalmente, voltaram alegres, voltaram leves, porque na primeira vez eu falei, meu Deus, eu ativei alguma coisa, como que eu vou voltar ali para retomar isso, né? E aí, como que eu vou fazer elas voltarem, né, a trazer isso? São normalmente pessoas que trabalham com criança, que eu estou trabalhando, né? Então, a gente voltar nessa reconexão nossa e trazer essa curiosidade, essa brincadeira, exploração, tudo que a criança vive o momento presente. A gente está buscando tanto essa história da gente viver o presente, e a criança vive assim. A criança não está vivendo a criança que vive, né, plenamente ali a infância, né, na natureza, ligado, ou se não tem natureza, mas está ligado a alguma coisa que existe, né, de campo, de espaço para que elas tenham para se desenvolver. Mas essa criança, ela volta reconectada, né? Nossa, perfeito. E aí você fala, né, eu tô embarcada na sua conversa. Eu acho que eu pelo menos, e acho que muita gente que vai ouvir, a gente consegue, como que em picos, assim, por exemplo, nessa meditação que você comentou, a gente consegue acessar, ter aquele momento em que a gente consegue ter contato com a experiência, com a nossa criatividade, com a nossa presença, né? Mas como sustentar isso, né? Como que essa metodologia que você utiliza consegue dar sustentação, consegue transformar de uma forma mais perene, né? Talvez trazer essa criança de volta. Como que isso acontece? Como que a gente consegue no dia a dia manter isso vivo? Tem uns gatilhos que a gente vai aprendendo com a vida, né? Pra gente não deixar morrer, né?
Mas a ideia é que a gente tem que trazer essa conceito aí de protagonismo, né? Da gente se entender ali nosso papel nessa sociedade, trazer questões que é uma jornada de aprendizagem mesmo, em que passa por um percurso, em que você vai trabalhar mesmo o que é o invisível, que a gente não enxerga ali, que é essa parte que é interna nossa, né, com o visível, que é o meio ambiente, por exemplo. Então, eu trabalho com a educação socioambiental, você entra com a parte da educação, que é o invisível, do que está gerando ali, que é difícil mensurar, com o visível que está ali no meio ambiente, né? Então, você enxerga ali a natureza, está acontecendo alguma coisa. Você trazer experiências práticas e que tem técnicas, isso que o adulto recebe não é nada muito não é muito infantil, né? Então eu trabalho técnicas de escuta, trabalho técnicas de observação e de presença na natureza para que o adulto saiba que é uma técnica e que ele pode sim replicar e ele pode acessar essa técnica a hora que ele quiser quando passa por esse percurso. Então é um percurso ali em que a pessoa sai desse percurso sabendo realmente quem ela é e trazendo à tona os seus dons e talentos para fazer isso a serviço do mundo, colocando isso a serviço, né, do mundo. Eu acho que sabendo o caminho, né, Paula? Acho que essa talvez seja a grande charada assim do seu trabalho, né? De a partir do momento que aquela trilha foi aberta, aquele caminho se reconectou, você tem acesso a ele, né? E você consegue voltar a ele para resgatar esses sentimentos, essa de volta, né? Essa criança. Às vezes é uma coisinha pequena, tipo, você vai na praça e pega uma folha da árvore. Você olhando a folha, você já entra nessa reconexão rapidinho. E é a força, né, que quando a gente se reconecta também com os elementos, né, que estão fora e que estão dentro, né, também. Tem o poder da alquimia, desse encontro. Eu gostei muito quando você fala da criatividade, né, de acessar a criatividade. Acho que também tem uma demanda, essas demandas externas, né, da criatividade, de você inovar e ser disruptivo e ser, né? E eu queria um pouco qualificar essa criatividade que você traz, sabe? Distinguir o que é isso, como que ela ajuda a gente a viver melhor no dia a dia, o que significa essa criatividade que você reacende dentro da gente. Eu digo que é a fonte criativa, é a conexão que a gente tem com algo que é maior do que a gente e que todo mundo tem, né? Cada um é único e tem alguma coisa para poder estar compartilhando com o outro, com o mundo, né? Então, quando você consegue acessar isso, essa sua criança interna, né? Essa essência ou essa sua semente, tá ali o que você veio fazer aqui, né? Então, você, de alguma forma, vai estar pondo isso para fora, né? E quando você coloca isso para fora, cada um tem o seu jeito. E isso, para mim, é o que qualifica a criatividade, porque você entra... É a sua forma de se expressar. Então, eu não fico buscando ali no outro para encaixar de novo num padrão. Que tem que ser criativo é quem é super artista, que sabe desenhar bem, ou que sabe falar bem, ou que sabe cantar, e sim você trazer o seu jeito para fora e colocar serviço ali, colocar compartilhando da sua forma. Sua forma já entra porque você está alinhado com a sua fonte criativa. Espetáculo. E sempre você usou como pano de fundo a natureza como essa ferramenta de conexão? Quando que entrou esse design de sustentabilidade aí para ajudar a fazer esse diálogo acontecer? Então, desde criança, eu tenho... A sua criatividade está aí, né, Paula? Exatamente. Eu tô conectada aí com a natureza, né? Falo com os bichinhos, né? Meus filhos dão risada comigo porque eles não conseguem dar 3 passos sem eu parar. Então eu ainda tenho esse olhar de criança, de olhar a borboleta, de observar o que está acontecendo, né? E até perder o rumo de onde eu tô indo porque eu me conecto tanto com isso. E
com isso eu cresci, né, pensando numa forma de que eu pudesse trazer isso, compartilhar com as pessoas, né? E eu fui para a parte de pedagogia, estudei um pouco mais sobre a criança, sobre como entender o desenvolvimento infantil e tudo mais. A partir daí, eu fiz muitos trabalhos voluntários e cursos de autoconhecimento também, né? Onde eu resgatei ali essa criança minha também, através de muitas técnicas, cursos e metodologias. E com isso, eu cheguei até num outro curso, né? Culminou no último curso que eu fiz, que é de design de sustentabilidade mesmo, de trazer de uma forma sistêmica, né? De um olhar sistêmico, de como que eu vou criar um mecanismo para acessar nas pessoas isso e que isso possa ter uma continuidade e que isso possa se conectar um com o outro e aquilo gerar um benefício para o planeta, né? Então, com isso eu acabei criando jornadas de aprendizagem, criei uma metodologia que se chama Design Semente de Práticas Pedagógicas. Então, o que eu faço ali é trazer justamente 3 abordagens principais que eu acabo usando, que é a teoria U, que depois a gente pode estar trazendo um pouquinho mais, que é dada pelo Otto Scharmer, a abordagem de Saminiato, que é da Toscana, que foi criada pelo Aldo Fortunati, e que traz pontos de educação infantil, porque ali na Itália a criança é prioridade nacional, então é muito forte isso, né? Isso que a gente devia ter aqui também, né? De certa forma. E os 6 direitos de aprendizagem das normas da BNCC, que traz muito claro. Então, esses pontos todos permeiam essa jornada e esse design semente que foi criado junto com as experiências que são oferecidas na natureza. Então, eu trago elementos da educação infantil para o adulto, de forma que o adulto não percebe que eu estou trabalhando elementos de educação infantil, né? Mas vivenciando essas experiências que na natureza, aprendendo com a natureza e não sobre ela, é que a gente começa a... Aí foi essa criação. E eu tenho também, acabei criando uma abordagem, uma ferramenta, né, que se chama piquenique, quando você perguntou o que eu via, né, dos mundos, mas o piquenique quer dizer, é uma sigla de participação integrada e de convívio entre a natureza, o indivíduo e o coletivo. Ah, tá explicado! Por que você quer o piquenique? Muito bem, chegamos então, lá. É isso. Então, acabei trazendo esses piqueniques, porque atrás desses piqueniques tem toda uma abordagem ferramental, assim, muito bem construída e testada em vários lugares, foram testados com essa conotação, né, de trazer visibilidade não só para as pessoas, como para o coletivo, para os projetos sociais, para iniciativas que trabalham em diferentes temas e propósitos, né? Eu tenho trabalhos já com refugiados, com alimentação específica para crianças com síndrome de Down, agora eu estou com um projeto de regeneração ali em São Sebastião, onde aconteceu a tragédia. Tem vários propósitos, né? Mas a essência e a abordagem toda é a mesma. Só muda o recheio, é como se fossem os pãezinhos do sanduíche e vai mudando o recheio. Boa. Conta mais desses projetos, Paula. Assim, eu acho que quando você fala, né, da gente retomar esse assombro pela vida, né, essa coisa, né, essa surpresa boa, assim, de nossa, que milagre é isso que tá aqui, tá vivo aqui, né? E se assombrar pelas pequenas coisas que são muito grandes e a gente assume como dado, né? A gente assume como sempre teve aqui e é assim e passa meio que automático, né? Na nossa visão, no nosso sentido, né? E aí parece que fica muito efêmero, assim, né? Essa conversa meio... Como é que você concretiza e se manifesta isso tudo que você está fazendo? Você falou vários projetos super legais. Eu queria que você contasse um pouquinho também como é que isso se manifesta. Tá, eu tenho algumas formas de manifestar, né? De manifestação. Ou através dos livros, das histórias dos livros,
em que eu trago ali nos personagens e na história do personagem, histórias de transformação, histórias de aceitação, de momentos em que, de muita metáfora, no sentido de que nos livros que tem a história da transformação da lagarta para borboleta ali, cada situação representa alguma ligação com a gente mesmo, como seres humanos, né? Então, essa é uma das formas minhas de estar trazendo isso de uma forma concreta para as pessoas, né? Quando você pega o livro na mão, ele é concreto ali, tem toda essa concretude. No projeto que eu estou agora, né, que está mais em pauta, é esse da cidade de São Sebastião, que é no litoral de São Paulo, no litoral norte, que no dia 19 de fevereiro, dia 19 de fevereiro aconteceu a tragédia, né, aquela calamidade com as chuvas que as encostas acabaram descendo, né, e provocando mortes e tudo, né. Ali eu cresci, né, ali São Sebastião é a minha segunda casa. Eu cresci ali, é um lugar que para mim é minha vida lá. Então, para eu poder trazer ali, de uma certa forma, um pouquinho da alegria do que eu vivi lá minha vida toda, eu acabei criando, em parceria ali com a Secretaria de Educação e do Meio Ambiente, né, um programa que se chama Regeneração. E trazer ali para as pessoas uma regeneração, através da educação, a gente está trazendo essa regeneração interna das pessoas, então a gente está trabalhando com uma técnica de reflorestamento de agricultura natural que se chama bola de semente, que foi criada por um japonês chamado Masanobu Fukuoka. E essa técnica, ela traz muito simbolismo. É uma técnica muito simples, você colocando na internet, você encontra isso muito fácil. Foi testado em milhões de projetos pelo mundo todo, né? Então ele tem uma parte científica comprovada. E o Foucault era muito interessante, porque ele falava que quanto menos a gente mexer na natureza, mais ela se regenera, né? Então a gente está trazendo essa e quem faz a seleção natural é a própria natureza, né? Então a gente trazendo essa técnica, né? Ela traz um simbolismo muito grande, né? Porque você trabalha sementes, aí eu falo, né, da semente interior, você trabalha com composto orgânico, que é a nossa nutrição, você trabalha com a argila, que é a proteção, então do que você se protege, né? O que é a proteção para você hoje em dia? Então eu vou trazendo isso através de uma jornada em que os professores estão sendo formados, então através da educação infantil foi o início desse projeto, no Dia da Família, com as famílias, trabalhando essa técnica com a semente de flores. A gente trouxe até o girassol, porque o girassol traz um simbolismo muito grande, ela não é uma planta da região, né? Mas ela cresce facilmente, a criança pequena consegue pegar, porque ela tem um tamanho grande, e aí isso tudo vai concretizando essas ações. E os jovens que estão sendo formados agora como líderes, né? Então eles vão ter uma liderança, eles vão ser os mobilizadores aí para poder realmente levar e restaurar uma encosta, que vai ser proporcionada pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, concretizando isso tudo, é um projeto que vai durar esse ano todo, mas a ideia, ele na verdade vai ser estendido de 3 a 5 anos, trabalhando toda a rede pública municipal de educação, mas é um projeto que já foi testado também em outros lugares. Em Jaguariúna a gente trouxe uma restauração de um corredor ecológico de uma fazenda. Quem fez essa restauração foram as escolas da região. Então, esse design aí, a gente vai pegando, vai fortalecendo toda a comunidade, né? Os empreendedores locais. E tudo que eu faço, normalmente, vem de dentro para fora, né? E eu não levo tudo pronto. Então, a gente vai construindo juntos e dessa construção sai programas maravilhosos aí. E com muita força, né, Paula? Assim, o coletivo sendo agente de mudança de fato, né? E sendo protagonista, que você falou, né? O próprio coletivo construindo de dentro com você, né? E eu fiquei muito curiosa para saber como os professores e as crianças reagem ao projeto, assim, quando você... Óbvio, o resultado foi ótimo, porque já está em expansão, mas, assim, como é que foi essa reação
para os professores deve ser diferente também, né? Uma forma muito diferente de você abordar vários temas, né? Sim, e foi uma surpresa. Eu acho que os professores que estão sempre sobrecarregados, né? E ali, principalmente, no caso de São Sebastião, tem uma parte da cidade em que sofreu muito mais, né? Com o que aconteceu. Então, tem escolas que ainda estão se reestruturando, tem crianças ainda que não estão na escola porque a escola foi danificada, né? Então, os professores que estão sempre sobrecarregados, a gente foi entrando devagarinho ali, mas eles sentiram ali que é um alento e é uma forma diferente de trazer de uma forma leve e trazer essa regeneração, porque quando você faz essas bolas de semente, quando você vai jogar na natureza, você não sabe se é a minha bolinha que está nascendo, se é a sua, né? A intenção de todos ali é muito consciente do que, qual a intenção que você está colocando para a natureza, o que você está entregando para a natureza, normalmente ela te devolve, né? Então, a gente trabalha muitas coisas e os professores estão muito abertos. Ali a cidade tá muito aberta para receber esse alento e essa metodologia, porque eles estão sendo formados também com essa metodologia, né? Então está sendo maravilhoso. E do lado das crianças, assim, qual que você sente o impacto, né? Porque eu imagino que, o que você falou no começo, né? É a fase onde tudo nosso está se formando e está descobrindo o mundo, né? Descobrindo como viver, né? Como interagir com as coisas, com o coletivo, com as relações, com a natureza, né? E nesse momento você oferecer essa perspectiva para que eles possam carregar isso, essa semente ao longo da vida, e aí fazendo um parênteses aqui, um paralelo, né? A gente que, quando a gente é educado em determinados ambientes, a gente traz nosso modelo de educação ocidental versus um modelo de povos originários, onde se tem uma cosmovisão em que nós somos natureza, o resultado é completamente diferente. Então, assim, a gente chega em lugares completamente diferentes enquanto civilização, enquanto coletivo. Então, você está trazendo essa perspectiva de já nessas crianças, e aí eu queria entender como elas recebem esse projeto. Bom, a educação infantil adora, né? Porque eles estão numa brincadeira, né? Mas eu vou falar mais sobre os jovens ali que estão naquele momento, né, de 13, 14 anos, e eles vão ser os formadores, eles vão ser os facilitadores e vão ser os mobilizadores aí de toda a região. Você trazer de volta para eles ali, primeiro a voz deles ali, né? Trazer também o talento deles, porque cada jovem ali tem que escolher um espaço para vai estar escolhendo um espaço para poder trabalhar ali na jornada, né? Então, os que gostam de escrever vão para esse lado, cada um vai para um lado que tem mais facilidade, né? Eles estão, assim, encantados, assim, os jovens estão abraçando também, eles estão respondendo à jornada muito rápido. Eu fiquei, assim, surpresa com a receptividade de todos. É uma técnica que traz muito essa questão da sabedoria ancestral, né? Porque volta para a simplicidade, volta para esse lugar ali de Total. Que a natureza já traz, a gente não tem que ficar inventando muita coisa, né? E eles, o conhecimento está todo lá já, né, Paula? Né, no início eles vão buscar isso também, né? Vão buscar entender quando eles trazem a identidade deles ali para o projeto, eles têm que buscar na família suas origens e tudo. Você vai voltando para alguns lugares e retomando aspectos que estavam mesmo adormecidos. Então, está sendo muito bacana. A gente ainda está na primeira fase do projeto com os jovens, não, na segunda fase, mas no primeiro momento dessa segunda fase. Então, os jovens estão nesses desafios todos e estão se divertindo mesmo, né? E a gente está conseguindo juntar as escolas, porque São Sebastião, no caso de São Sebastião, são 100 quilômetros de praia. São muitas escolas. A Costa Sul é diferente da Costa Norte, diferente do centro. Por conta de logística, de deslocamento mesmo.
É muito difícil, então a gente está conseguindo juntar esses jovens, são os jovens dos grêmios, principalmente, que estão sendo formados, né? Eles vão ser os multiplicadores, os gremistas, são 300 nesse momento, né? Que vão multiplicar para toda a escola, para as outras escolas e para as EMEIs também, vão voltar na ativa, né? Depois, fazendo mais bolinhas. E é como uma brincadeira, então eles estão se sentindo importantes e são importantes, né? E estão fazendo as coisas acontecerem. Vamos ver o resultado disso tudo aí, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso e vai surpreender a todo mundo. Com certeza. E necessário, né, Paula, assim, nesse momento para São Sebastião, e acho que como líderes jovens também, né, de se engajar em um movimento onde a gente está, além de se corresponsabilizar, né, de fazer parte dessa regeneração, de fazer parte dessa nova forma de interagir, né, com a natureza, com o ambiente, com os coletivos que a gente está buscando, né, e tentando quebrar esses muros. E aí, assim, como uma possibilidade, né, eu entendo que a Astera é seu braço mais consultivo para poder fazer esse trabalho com empresas, organizações e adultos, né? Conta um pouquinho também como quem quer te achar, quem gostou da ideia e tem curiosidade de saber mais, como que acontece esse braço do trabalho. Bom, para me achar, hoje é mais fácil me encontrar no Instagram, né? Como Paula _Mazzola, com 2 Z's de zebra, Mazzola. Tem o Instagram da Astera também, que é @Astera_Eco. O site da Astera, que é www.astera.com.br. Tem também o Instagram do Até Que Enfim, que é o dos livros, né? Então é Até Que Enfim, tudo junto, .livros. Pode me chamar também, por ali dá para me alcançar e eu respondo e posso estar trazendo isso de uma forma melhor ali, entendendo a realidade ou o que a demanda que estão precisando para eu poder trazer esse projeto acontecer, né? Eu tenho outros projetos também, não só com bola de semente, mas com abelhas, para trazer essa questão da polinização. Eu tenho jornadas com o próprio livro Até Que Enfim, trazendo uma jornada de aprendizagem para poder reconectar o adulto ou a criança com essa natureza. Então, tudo que é feito ali com a criança, o adulto também recebe, só que de uma outra forma. Uhum. Com empresas, eu acabo trabalhando não essas jornadas diretamente, mas atividades das jornadas com a realidade de cada lugar. E todas essas jornadas de aprendizagem são adaptadas para qualquer realidade. Tá? Então, como eu disse, eu não venho de fora para dentro, e sim de dentro para fora, né? Então, pode me chamar que eu respondo. E os livros estão à venda, né, em livrarias, principalmente em São Paulo, mas está também, tipo, a Amazon, esses lugares estão à venda. Tem um livro, o Entre Tempos e Contratempos, aí e aí tem a trilogia Até Que Enfim. E vai encontrar tudo isso daí melhor escrito no site e nas redes sociais. Sim. E a parte organizacional, Paulo, fiquei curiosa. As empresas te chamam muito com que demanda? Assim, qual é a expectativa inicial? Normalmente são demandas de falta de comunicação, né, entre os funcionários, ou de que estão tentando quebrar barreiras para essa questão da comunicação. Então, às vezes é fofoca entre funcionários, às vezes é que eles não estão abertos para ouvir o que a empresa está querendo deles. Também na questão de voluntariados, de trabalhos que eu faço com os funcionários para que eles se tornem voluntários de projetos e iniciativas socioambientais. Então, eu faço essa formação de voluntários. São várias demandas, mas principalmente na questão da comunicação ali. Aí eu trago essa comunicação com a natureza e com você mesmo, né? Porque a gente acaba tirando essa nossa comunicação também. Aí eu trago isso daí com as técnicas, né, que eu utilizo. Alguma coisa que a gente não falou que você queria falar?
Você acha que ficou alguma coisa para trás? Alguma mensagem que você julgue importante passar? Olha, não, eu acho que a gente passou bem, mas eu tenho por tudo. Eu tenho uma frase que tá na jornada Tiara, que é a jornada das bolas de sementes, e que eu posso estar compartilhando aqui. Por favor. Eu falo que a autoeducação tem importância vital para alcançarmos o novo paradigma regenerativo. Para isso, é preciso reconhecer-se como parte interconectada com o todo e com a unidade. Conhecendo, nos apropriamos de quem verdadeiramente somos e, naturalmente, a nossa natureza se regenera. Que tal semear o mundo com a sua presença? Porque a nossa presença semeia a diferença. É esse o caminho. Que demais. A perspectiva muda completamente quando a gente está presente, de verdade. Né, Paula? Exatamente. Muito obrigada por estar aqui compartilhando sua experiência, sua sabedoria, semeando esses futuros regenerativos pra gente. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.